Tchau. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ata da 49ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 5 de junho de 2024. Ata da 50ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa. Ata da 21ª Sessão Especial da Assembleia Legislativa. Ata da 22ª Sessão Especial Legislativa. Ata da 23ª Sessão Especial da Assembleia Legislativa, do dia 7 de junho. Termo de abertura da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, em 13 de junho de 2024. Em discussão, deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Com a palavra, o eminente deputado Robinho, Vossa Excelência, que veio lá do extremo sul da Bahia, está aí com o discurso acalorado para transmitir. Vossa Excelência dispõe do tempo necessário. Boa tarde, amigos. Boa tarde, meu presidente Samuel. Na realidade, nós queremos aproveitar a oportunidade de falar de um tema, muito importante que preocupa a população brasileira. A população brasileira hoje, ela vê na segurança e na questão do tráfico e a comercialização da droga como os piores fatores no nosso país. No primeiro trimestre, fonte do Sinesp, Ministério da Justiça, Samuel. Quer dizer, fonte do Ministério da Justiça. Dados de janeiro a abril desse ano, aponta que no Brasil a violência ela teve uma queda, um sinal positivo. Teve uma queda no Brasil como um todo, teve uma queda de 5%. Mas o que alavancou essa queda da violência no Brasil foram os estados do Sudeste, a região Sudeste, a região Sul, a região Centro-Oeste, a região Norte. E no Brasil, a única região que teve um crescimento na violência foi a região do Nordeste. Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo faz com que o Sudeste seja a região onde a violência mais caiu. Sendo que o Rio de Janeiro hoje não aparece nem na terceira posição de violência no Brasil. Quando eu era jovem, eu já sou um coroa maduro, quando eu era jovem, quando se falava de violência, lembrava de Rio de Janeiro. Eu lembro disso, a violência é Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro já não é o vilão da violência do nosso país. Nós temos os estados mais violentos do Brasil. A Bahia que
a Bahia, Pernambuco, Ceará com mais mortes, os estados do Brasil com mais violência. O que trouxe, por que o crescimento, Samuel, da violência no Nordeste? Porque os estados do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, os estados do Centro-Oeste, onde os governadores tiveram um combate muito grande com relação à violência, e eu lembro das palavras do governador Caiado, onde o governador Caiado ele fala o seguinte: ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de endereço. E é o que está acontecendo, Carlinhos, é o que está acontecendo. Os bandidos estão procurando um solo fértil para se conviver. O Caiado, vou repetir, o governador Caiado, ele falou o seguinte: ou o bandido muda de profissão, ou ele muda de endereço. E é o que está acontecendo. De acordo com dados, existe hoje na Bahia mais de 14 facções com influência em presídios baianos. Isso o que aconteceu? A migração do bandido, aonde ele está sendo combatido ali no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, e está achando solo fértil aqui na Bahia, aqui no Nordeste. Por exemplo, a Veja, que é uma revista tida como imparcial ou governista, ela relata que o governador Jerônimo é um governo acuado pelo crime. Isso é uma coisa triste, né? O nosso governador ser tido como um governador acuado pelo crime. Outro dado muito negativo é o seguinte: a força policial da Bahia é a mais lenta do Brasil. Não são dados do deputado Robinho, são dados da revista Veja e Ministério da Justiça. Segundo o Ministério da Justiça, são 14 facções que controlam os presídios da Bahia. A violência na Bahia trouxe na Bahia um cenário de guerra. Isso trouxe o cenário de guerra e a violência na Bahia, está trazendo um prejuízo muito grande para o próprio governador Jerônimo, aonde o Instituto de Pesquisa Paraná, ele já dá como uma impopularidade do governador Jerônimo, chegando a mais de 43%. Um dos fundamentos, uma das razões da impopularidade do governador é a violência e o cenário de guerra que se implanta na Bahia. Então, governador, por que você não vai ali no estado de São Paulo? Por que, governador, você não vai ali no estado do Goiás? Senta com o governador, vai em Minas Gerais, senta com o governador e toma uma lição de como agir combatendo o crime. Isso vai ser bom para você, governador, porque com certeza a sua popularidade vai ter uma melhora, porque o Instituto Paraná eu tenho como instituto sério, e ele diz que sua impopularidade, o seu desgaste político vem muito atrelado à questão da segurança que está tomando conta da Bahia. Eu já acabei de falar aqui que a grande preocupação da população hoje, e a população se preocupa muito com relação à questão de segurança. Segurança é fundamental na vida da gente. Então, governador, a gente faz essas críticas e, na realidade, isso aqui, eu estou falando o que a gente ouve nos corredores, o que a gente ouve nos cantos e recantos da Bahia. E aí eu me reporto aqui a uma revista, que é uma das mais lidas no Brasil, e focando a insegurança da Bahia. É um relato triste, mas é uma advertência que o deputado pode fazer, um alerta que o deputado pode fazer com relação para que a gente que tem uma representação pública, que a gente possa cobrar do governante, do poder executivo, para que possa tomar atitudes
para que a população possa ter uma vida mais tranquila e menos assustada com a insegurança que predomina na Bahia. Muito obrigado, Samuel, que Deus possa nos abençoar e ter compaixão do povo, principalmente o povo baiano. Ok, deputado Robinho, e lógico, sem querer gerar nenhum tipo de polêmica de lado partidário, a questão da segurança é um tema que nós precisamos discutir amplamente. Inclusive aqui eu já fiz discurso sobre isso. Eu acho que tanto os deputados de governo como deputados de oposição precisam buscar um caminho para que a gente possa resolver esse grande problema que nós estamos sofrendo no nosso estado, que é o problema da segurança pública. Mas com a palavra o deputado Raimundinho da JR. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas. Quero aqui mais uma vez, senhor presidente, externar a alegria que nós temos no final de semana. Aquele grande amigo nosso que esta casa me deu, deputado Ricardo, voltou para sua residência. A cirurgia dele foi muito tranquila. Mandou que eu agradecesse a todos os colegas aqui desta casa pela oração. E a gente sabe, quando as pessoas têm o carinho dessa casa, Deus está do lado dele. Então eu quero aqui hoje dizer que meu amigo Ricardo, tenha certeza que seu projeto não acaba tão cedo. Deus vai permitir que você vai administrar muito ainda, ajudar muitas pessoas do estado da Bahia. E quero também aqui hoje parabenizar a nossa colega Cláudia, que colhe mais uma flor na primavera hoje, nesta data, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. E quero fazer jus às palavras de Robinho, onde a gente vê que a segurança do nosso país, precisamos a gente dar um freio, porque não está fácil não. A gente sabe dos investimentos do governo do estado, sempre investindo em tecnologia, o nosso secretário, o doutor Marcelo, mas a gente vê que a segurança hoje no país, a gente precisa buscar ter um equilíbrio, porque as facções, as pessoas que hoje lidam nesse país, a gente tem que ter mais um pouquinho de atenção. Vamos buscar gerar mais emprego, mais renda para nosso povo, criar uma sistemática que a gente possa viver dias melhores, porque a desigualdade está muito grande e a gente precisa dar um combate nisso aí. E eu quero externar a Vossa Excelência a falta que o senhor fez com aquela reunião que nós tivemos na cidade de Dias d'Ávila. Foi uma reunião muito produtiva, faltou a sua presença, mas eu tenho certeza que um belo dia o senhor vai lá fazer esse apoio ao seu colega deputado Raimundinho. A cidade de Dias d'Ávila tem um carinho muito grande pela sua pessoa e o senhor sabe disso. Então era só isso que eu tinha aqui para falar hoje e uma boa tarde para todos. Ok, deputado Raimundinho, boa notícia do nosso colega Ricardo. Eu sempre estava falando com a sua esposa e sabendo que está de alta agora, ficamos mais alegres. Com a palavra a deputada Olívia. Vossa Excelência, deputada Olívia, dispõe de até 5 minutos. Como ela é mulher, 10. Tem direito a 10. Bom dia, figura. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu venho nesta tarde a essa tribuna, presidente, para saudar o movimento de mulheres que se manifesta em todo o Brasil contra esse nefasto PL 1904 de 2024, que teve a sua urgência votada na Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira teve a coragem de colocar esse projeto em regime de urgência e foi aprovada a urgência, e um PL que atenta contra os direitos humanos das mulheres brasileiras.
é muito importante chamar a atenção sobre os impactos nefastos que esse PL tem na vida das mulheres. É inacreditável que esse projeto tenha essa prioridade na pauta do presidente da Câmara dos Deputados, um projeto apresentado por uma bancada, que é uma bancada obscurantista, atrasada. É muito importante dizer que o direito, religioso é um direito de todos nós. Cada um pode professar a sua fé da maneira que achar melhor, abraçar a religião que quiser. O que não é possível, o que não é aceitável é querer impor normas religiosas, convicções de um determinado grupo religioso como norma para a vida nacional. Nós temos uma Constituição, senhor presidente, e essa Constituição precisa ser respeitada. Esse PL 1904 é um PL que violenta ainda mais mulheres que já foram violentadas, mulheres e meninas. Para vocês terem uma ideia, somente em 2022, colegas, foram registrados 40.659 casos de estupros de menores de 13 anos no país. E a principal vítima são meninas. Os casos de abusos de vulneráveis, 76% desses abusos são cometidos por parentes, por homens que estão dentro da própria casa daquela criança, ou às vezes até dentro de um determinado templo religioso. Portanto, essa é uma pauta muito grave, uma pauta muito séria. A Constituição e o Código Penal, baseado na nossa Constituição, estabelece os 3 casos, em que é possível se realizar a interrupção da gravidez, que é em caso de estupro, é em caso de fetos anencéfalos e também quando se põe em risco a vida das mulheres. E, segundo esse PL, observem, companheiras e companheiros, o PL prevê que se a gravidez de uma menina, de uma mulher, resulta de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestação acima de 22 semanas, não se aplicará o excludente de punibilidade prevista no artigo da determinada lei. Ou seja, as mulheres que foram estupradas, que forem violentadas, crianças, meninas, estupradas por pais, por padrastos, por tios, muitas vezes é a maioria dos casos, são homens que gozam da confiança e muitas vezes de laços familiares com essas crianças, Quer dizer, a mulher que sofreu essa violência, a criança que sofreu essa violência, ela pode ter uma pena ainda maior do que a pena prevista para casos de estupro, ou seja, maior do que a pena do estuprador. Então isso é inadmissível. Nós estamos caminhando para a barbárie. A humanidade só tem 2 caminhos, ou a civilização ou a barbárie. E usar da fé das pessoas para manipular em função de interesses outros, de controle dos corpos das mulheres, os que querem, para concluir, senhor presidente, puxar o Brasil para uma era medieval. Isso tem que ser desmascarado. Isso não é em nome de Deus, isso não é em nome de Jesus, isso é em nome de interesses de poder econômico, de poder político. E é triste ver a Câmara dos Deputados ocupada por um grupo tão nefasto como esse. A liberdade precisa ser um bem. É um bem inerente à democracia. Portanto, fica aqui a minha palavra de mulher
em solidariedade a todas as outras mulheres, sobretudo as pobres, as negras, as faveladas, porque este é um projeto endereçado a essas mulheres mais vulneráveis principalmente, e é um projeto que requer mais encarceramento. Então faço aqui um apelo a vossas excelências, homens da lei, que ajudem, que contribuam, que elevem também as vozes de vocês contra esse PL terrível, cruel, que penaliza em pleno século XXI mulheres, como se o Brasil fosse uma teocracia. O Brasil é uma democracia e nós temos que trabalhar para fortalecer os instrumentos democráticos que garantam o bem-estar de todas as pessoas. É isso, muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcelino Galo. Vossa Excelência dispõe de até 5 minutos, deputado. Senhor presidente, nobres deputadas e deputados, queridos e queridas servidoras desta casa, eu queria iniciar dizendo à deputada Olívia Santana que faço minha as suas palavras nesse absurdo, um projeto criminoso que criminaliza crianças. Crianças não são mães, crianças é para serem cuidadas com as suas mães. E atribuir o crime, né, de homicídio e o estrupador ter uma pena menor do que aquela criança que foi estrupada, que vai ser criminalizada pelo crime de homicídio. Esse projeto não passará. Mas aqui, senhor presidente, eu gostaria de falar sobre uma audiência pública que foi feita no sábado, que durou quase o dia todo, promovida pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual do Alto e Médio Paraguaçu, ali no passo inicial de se tratar e discutir a criação de uma unidade de conservação na Chapada, ali na chamada Chapadinha, que é um território que ocupa 13 municípios, o município de Mucugê, o município de Ibicoara e a sua maior parte dentro do município de Itaitê. E ali é uma das áreas mais ricas, é um mosaico de vegetação que tem ali semiárido, tem caatinga, tem cerrado e tem uma boa quantidade de área ainda que é Mata Atlântica. Isso é pouco encontrado do nosso estado. E ali está uma das áreas mais importantes de recarga, ali do rio Paraguaçu. E a gente aqui, que é soteropolitano, que vive em Salvador, nós bebemos água, 60% desse abastecimento vem justamente do rio Paraguaçu. Então aqui vivemos numa área de precipitação tão grande e temos que beber água justamente do semiárido. Então o Paraguaçu, que já vem sendo devastado, essa área que ali na nascente do rio Una, uma área de uma importância do ponto de vista cênico, aquela beleza é para ser conservada e vista, é uma delícia para o nosso espírito. Ali é uma área de fauna riquíssima, de primatas não mais vistos nas muitas áreas desse país, porque já foram extintas. Então, é preciso que a gente tenha responsabilidade. E nessa audiência também ali participou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que ali já se comprometeu a viabilizar e iniciar os estudos necessários para a gente criar
uma unidade de conservação. Justamente o conceito dessa unidade, qual vai ser, se é de preservação integral ou se é para o desenvolvimento e uso sustentável, porque nós temos também que levar em consideração a população que ali já está. E essa população também contribuiu e muito para a preservação daquele ambiente. Não tem como a gente discutir preservação do ambiente sem também discutir a preservação da vida daqueles que ali preservam. Então, senhor presidente, é muito importante que a gente agilize, a gente cobre daquelas instituições responsáveis para que a gente preserve o que nós temos de mais bonito e sagrado na natureza, na Chapada Diamantina, que é justamente aquela relíquia, e criar essa unidade de conservação na Chapada, na Chapadinha, na Chapada Diamantina. A palavra o deputado Wilton Coelho. Senhor presidente, demais deputados e deputadas, queria dizer ao deputado Marcelino Galo que nós temos total identidade em relação a esse posicionamento, inclusive essa casa aprovou um projeto de indicação para a criação justamente dessa unidade de conservação, um projeto de nossa autoria e que ganhou muita força com o apoio dos mais diversos movimentos sociais. Aliás, foram eles que fundamentaram essa indicação nossa, né, e de lideranças institucionais, como vereadores, prefeitos da região, porque, de fato, será um crime muito violento contra o futuro da Chapada Diamantina, contra a Bahia, inclusive Salvador e sua região metropolitana, e, obviamente, por se tratar de um crime ambiental para o mundo todo, né? Mas, senhor presidente, não poderia deixar de ocupar essa tribuna para marcar mais uma vez a necessidade de amanhã nós pautarmos o PLC 154 de 2023, aquele que reestrutura a carreira da Defensoria Pública por todo o debate que nós estamos fazendo aqui, nós viemos fazendo aqui na trajetória desde que esse PL saiu de pauta, surpreendentemente, depois de tantos acordos. E nós não queremos acreditar que vamos fechar o primeiro semestre dos trabalhos dessa casa sem apreciar esse projeto, sem fazer justiça a defensores e defensoras e, principalmente, sem fazer justiça à Bahia, que é o estado da desigualdade, que, portanto, precisa, de maneira incontestável, de uma defensoria forte, uma defensoria que possa ir nas questões que fazem essa situação de vulnerabilidade de largas parcelas da nossa população, como faz a nossa Defensoria Pública da Bahia, que infelizmente, apesar de ser uma grande referência para a totalidade das defensorias públicas do Brasil, é hoje a vice-lanterninha em remuneração, em valorização. É muito contraditório, senhor presidente, não ter a orientação do governador Jerônimo para aprovação desse projeto aqui nessa casa, quando os baianos, as baianas precisam tanto da sua Defensoria Pública. Então, quero marcar para que as pessoas, os parlamentares saiam daqui, especialmente a liderança do governo, mas todas as outras que tanto falaram aqui nessa trajetória sobre a importância de aprovar esse PL, que vão para casa, né, que no trajeto articulem, que a gente possa trazer a pauta amanhã e garantir essa vitória para toda a Bahia. Mas, senhor presidente, não poderia deixar de me pronunciar também sobre o PL 1904, o chamado PL do estuprador, né? A primeira coisa que nós precisamos marcar, eu quero falar de números, né? A cada 30 segundos, 30 minutos, nós temos uma criança, né, dando à luz a uma outra criança no Brasil, em função
de uma violência por estupro. De 30 em 30 minutos, uma criança dá à luz a outra como resultado de uma ação violenta, uma ação de estupro. Esse é o Brasil real, que essa extrema-direita e largas parcelas, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, eu vou falar sobre ele daqui a pouco, faz questão de negar, a ponto de colocar, aí eu falo de Arthur Lira, de fato, em 24 segundos, né, colocou e aprovou a urgência para a votação desse projeto. Senhor presidente, nós não podemos esquecer que só em 2023, 17 mil crianças tiveram o seu direito negado de fazer o aborto legal. Uma conquista que é da década de 40. Essas pessoas querem igualar, deputado Olívia, como Vossa Excelência se pronunciou aqui, né, o que incontestavelmente deve ser um aborto legalizado ao crime de estupro, inclusive com a pena de até 20 anos, quando a pena dos estupradores, por isso tem sido chamado de PL do estupro, né, de apenas 8 anos. Então essa extrema-direita e largas parcelas da política hoje, inclusive o presidente da Câmara Federal, permanece fazendo exercendo uma espécie de negacionismo em relação a diversos elementos. Nós já falamos aqui da questão ambiental, sobre a situação dos homicídios, e agora eles se demonstram uma total indiferença em relação a esse quadro das crianças. Só para concluir, senhor presidente, é muito importante dizer que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, foi acusado por sua ex-companheira de ser um estuprador. Então existe uma identidade, inclusive, possivelmente, entre a sua trajetória, né, e o espelho dessa política, né, em relação ao conteúdo que quer ser aprovado com esse PL, que, só para concluir, senhor presidente, está sendo enfrentado nas ruas pelas mulheres. Nós queremos declarar todo o nosso repúdio ao PL, aos deputados que estão defendendo, às deputadas, infelizmente também, e toda a nossa admiração às milhares de mulheres que estão indo para as ruas. Elas são as nossas esperanças, nossa grande esperança, para dizer que criança não é mãe, estuprador não é pai. Por isso, abaixo o PL 1904. Ok, deputado Hilton, vai falar? Eu convido o deputado Rosenberg para que ele possa assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da fala. Com a palavra, deputado Samuel, pelo tempo de até 25 minutos. Ixi. Senhor presidente, meu caro deputado Rosenberg Pinto, líder do governo, aos colegas deputados, é muito bonito ver meus colegas subirem aqui e falarem da PL 1904. Em 60, o imperador Nero, ele tocou fogo em Roma, mandou tocar fogo em Roma, para acusar os cristãos, porque os cristãos haviam narrado um fato bíblico, que era de Sodoma e Gomorra. E aí Nero, sabendo da história de Sodoma e Gomorra, meu caro Geraldo, ele pega e manda tocar fogo e atribuiu a culpa aos cristãos de terem tocado fogo em Roma, para que ele pudesse condenar os cristãos, como assim o fez. E o que eu vejo a narrativa que aconteceu em 64, é a mesma narrativa que meus colegas subiram aqui. No primeiro ano do governo Lula, em 2002, o então senador Humberto, que é do PT, ministro da Saúde, ele baixa um decreto dizendo que as mulheres que foram estrupadas, quando chegassem no posto de saúde, não era para denunciar e não era para dizer o nome do estuprador. Pode ir lá no decreto de 2002. Ora, quem está tocando fogo no estuprador?
quem está passando a menos na cabeça do estuprador. Lá existem mais de 70 projetos em Brasília que condenam o estuprador, que aumenta a pena dele. E por que a gente não pauta? Por que a gente não volta? E quando a gente sobe aqui, meu caro deputado Rosenberg, Vossa Excelência, que tem procurado ser equilibrado nas suas falas, a gente aqui dizendo que o projeto 1904, ele diz que é para condenar as crianças. Como assim condenar as crianças? Se a própria Constituição diz que as crianças, nesse caso, elas são inimputáveis. Então, mesmo aquelas que, caso cometa o aborto em cima do projeto que está se falando de 22 semanas, a lei já está dizendo que elas são inimputáveis. Como é que eu vou subir aqui e dizer, meu caro deputado Hilton, e dizer que o projeto é para condenar as crianças? Ora, 22 semanas e meio, a gente já está falando de uma criança de 5 meses e meio de gestação, e a gente sabe que mesmo nascendo de forma prematura, com 5 meses e meio, a gente já viu vários casos de criança que ela consegue sobreviver fora do ventre da sua mãe. Então, isso é um absurdo, a gente está querendo defender. Lógico, a própria Constituição já prescreve, já diz qual é a motivação de ter o aborto, que são 3 casos. A pessoa que foi estuprada, eu sei que está sofrendo, é uma dor muito grande, e por que não abortou antes? Deixar para ter quase 6 meses de gestação para fazer um aborto? É isso que o PL está querendo tratar, e ainda vai da decisão do juiz de punir a mãe ou não, mas sim punir o agente de saúde. Mas o que eu, de fato, queria subir, e subo hoje na tribuna, já que Vossa Excelência me deu 25 minutos, é para falar sobre coincidência. Em dezembro do ano agora, o ministro Dias Toffoli libera uma multa de mais de 10 milhões de reais para os irmãos Batista. No mês de maio, os irmãos Batista voltam àquela mesma cena que nós já vimos na coincidência e teve uma audiência com o presidente Lula lá no Palácio. Quando é no dia 10 do mês 6, e o que eu estou dizendo aqui está no Estadão, em tantos outros sites de notícia, no dia 10 do mês 6, os irmãos Batista, meu caro Geraldo, compram uma empresa geradora de energia lá no estado de Amazonas com o déficit milionário. Mas a coincidência que 3 dias depois, exatamente no dia 13 de junho, o presidente da República baixa uma medida provisória transferindo a dívida dessa empresa para os consumidores e mesmo assim ainda está dizendo que está ajudando a população. Lembrando de coincidência, aí eu me lembrei de uma história chamada a história de Seu Moreira. Seu Moreira era um rapaz, já um senhor de idade, mas tirado muito a namorador, e Seu Moreira sempre saía às noites, ia para os bares, mas um certo dia sua esposa disse a Seu Moreira que queria sair com ele. Seu Moreira, muito malandro, disse à esposa que iria levar ela para um bar ou uma boate recém-inaugurada. Mas logo quando o Seu Moreira chega, o manobrista se apresentou a ele e disse o seguinte: Seu Moreira, bota o carro no mesmo lugar de sempre? A mulher pergunta: mas você não disse que era aqui estava sendo inaugurada? Ele disse: não, rapaz, é uma coincidência, porque esse mesmo manobrista trabalhava lá na empresa onde eu trabalhava antes de me aposentar, e ele sempre sabe onde eu gosto de parar o carro. O Seu Moreira entra no bar com a sua esposa, mas aí é logo recebido pelo maître, e o maître pergunta: Seu Moreira, no mesmo lugar de sempre, de frente para o palco? Aí ela pergunta de novo: mas você não disse que não conhecia ninguém aqui, que era a primeira vez que você estava vindo? Ele disse: não, rapaz, é coincidência, porque ela sabe que eu já sou, ele sabe que eu já tenho uma idade avançada, não enxergo bem, não escuto bem, preciso ficar de frente ao palco. A mulher já ficou muito mais desconfiada, sentou com ele, logo começou a banda a tocar. Mas aí, Geraldinho, quando dá lá depois das terceiras canções, o vocalista diz o seguinte: nós agora vamos cantar uma música especial para nosso cliente VIP, Seu Moreira. A mulher tirou a sua conclusão, levanta da mesa, o segurança segura a mulher e pergunta: Seu Moreira, dá o mesmo tratamento que a gente dá às suas outras namoradas? Moral da história: era apenas coincidência. Seu Moreira era um homem de bem e que quer o bem do Brasil. Que Deus tenha misericórdia da nossa coincidência que está acontecendo no nosso Brasil. Não havendo mais nenhum orador inscrito, e como nós não temos números suficientes, eu declaro encerrada essa sessão, marcando já uma outra sessão para amanhã, às
14 horas e 45 minutos, conforme é o regramento dessa casa.